Fala família alvinegra, não, você não clicou errado, esse é o pós-jogo do canal do Brownie. O Brownie teve os imprevistos de última hora e pediu para eu, Bernardo, Central Botafogo, repor ele nesse vídeo desse jogo de ida da Recopa Botafogo e Racing na Argentina. Então vamos lá falar um pouquinho sobre isso. 2-0 para eles, né? É complicado. É complicado tentar analisar o jogo de um Botafogo que não apresenta um futebol, né? É chato, é triste você ver que o Botafogo de 2024, que era o maior time das Américas, teve um trabalho jogado fora, de fato, né? Porque o Botafogo, nesses últimos 2 meses de temporada, que de fato é temporada, teve um trabalho tóxico de não ter um treinador, né? Não tendo um comando, peças vendidas, não tendo um elenco forte o suficiente e um comando que ainda não chegou com 47 dias desde a saída do Arthur Jorge. Então é muito complicado, porque o Botafogo hoje não joga futebol. Quando entra em campo, ele não joga futebol. O Botafogo tenta sobreviver. E não acontece, não consegue sobreviver. Então já são 47 dias sem técnico, faltam 8 dias para o fechamento da janela e o Botafogo não tem um elenco. A gente teve que ver Juan Cruz, que tudo bem, chegou para ser o reserva direto, mas tem que ter mais um centroavante entrando. A gente viu o Cauê tendo que entrar. O nosso banco tava com o Kaique, tava com o Vitinho Lopes viajando para Argentina, entendeu? Vamos falar um pouquinho aqui, já comecei a esbravejar, vamos falar um pouquinho aqui já do jogo em si. O Botafogo não conseguiu criar. O Botafogo teve uma finalização a gol, entendeu? Então não conseguiu de fato desempenhar um futebol. O Botafogo foi dominado pelo Racing. O primeiro gol sai de um pênalti de uma burrice, né, do Barbosa, que ele acaba não vendo o atacante, ele acaba abrindo demais o braço e acerta uma cotovelada na cara do Adrian Martínez, né, do centroavante do Racing. Não acho que tem nada de agressão, de ele ser muito agressivo. Aí eu só acho que foi de fato uma imbecilidade, foi burrice dele. Foi falta de senso, porque o cara sendo um pouquinho mais baixo, ele abre o bração assim e vai bater na cara dele. Então tem um mínimo de senso que ele não teve. O Botafogo sofreu pênalti e eles abriram o placar. O Botafogo não conseguiu emplacar uma sequência de ataques. Como eu falei, só finalizou uma vez a gol. Então, de fato, não teve um momento que o Botafogo cresceu no jogo, sabe? O segundo gol sai num contra-ataque que o Botafogo poderia muito ter evitado. O Barbosa, do nada, escolheu subir sozinho para a área, do nada. Roubou a bola e, pô, vamos lá, vamos subir e vamos ver no que dá. Errou o cruzamento, o Vitinho, que até não tá fazendo um jogo tão ruim, né? Mas não tem como destacar ninguém nesse jogo. E o Barbosa nem sequer volta para recompor no contra-ataque. O Marlon Freitas não acompanha o cara. O Adrian Martínez, o centroavante artilheiro deles, ninguém acompanha o Marlon Freitas. E o time, em geral, volta trotando e toma um gol no contra-ataque. O primeiro tempo, assim, o John salvou. Lógico, o John salvou muito, tiveram chances claras deles, que poderia ter tomado mais gols e o John acabou salvando. E no primeiro tempo eu achei o Newton foi o melhor jogador de linha, mas que no segundo tempo também não jogou mal, assim como o time inteiro. E se não fosse o John, o Botafogo tinha tomado uma goleada sonora, né? Poderia ter sido 4-5-0 se não fosse o ótimo goleiro que a gente tem. Porque taticamente o Botafogo não tem identidade mais. O Botafogo era o melhor time das Américas ano passado, mas em 2 meses conseguiram jogar isso fora. Mesmo tendo a mesma base do time, só perderam 2 titulares, o resto ainda tá lá. O resto, a maioria dos jogadores em campo foi campeão da Libertadores e do Brasileirão. E não consegue desempenhar um futebol minimamente que consiga competir com o time do Racing, que consiga competir com o time do Flamengo. Enfim, sabe, que tropeça contra times menores do Carioca. Aí começa o papo do Textor e da diretoria em geral que a temporada começa em abril, o que é mentira. A temporada não começa em abril. Mas se começasse, falta um mês pro Brasileirão e não tem técnico. Já estaria atrasado mesmo se fosse em abril, porque o treinador precisa chegar antes da temporada começar para ter um mínimo tempo de estruturar um trabalho. Então, mesmo se começasse em abril, já estaria atrasado, porque falta 30 dias, 39, enfim, para começar, menos, né? 30 e poucos dias para começar a temporada e ainda não tem treinador. Então já vai ter pouco tempo, mesmo se o treinador chegasse amanhã, já teria menos tempo que o necessário para de fato ter uma estrutura e um time andando. Então, mesmo se começasse em abril, já estaria atrasado. E não é o caso. A temporada começa antes disso. São 2 títulos que a gente não tem, que a gente estava disputando. Supercopa já perdemos, já a Recopa
fica difícil de acreditar numa volta por cima no segundo jogo. Lógico, estaremos lá, vamos torcer, e esse é o nosso dever. Mas com o futebol apresentado nos últimos tempos, e no jogo de hoje principalmente, é muito difícil acreditar que o Botafogo consiga sair com resultado para conseguir levar o título, né? Porque a postura em campo é muito ridícula dos jogadores, taticamente não tem nada lá, e não tem treinador, não tem comando para de fato dar instruções. O Caçapa chegou semana passada, mas não é treinador. Ele é o nosso auxiliar, que vem para tapar buraco. Chegou um treinador, fez o trabalho dele, saiu e até chegar outro, tá lá o Caçapa para fazer essa transição bem feita. O que aconteceu? Escolheram trazer o Caçapa só na semana passada e quem ficou era o Carlos Leiria, que não tem o mínima condição de treinar um time como o Botafogo e tentou implementar coisas dele. Ele falava toda hora, fazia ajustes táticos, ajustes dele. Fazer ajustes do quê? Sabe? E esse trabalho tóxico acabou, esse descaso, né, de 47 dias sem técnico acabou culminando num time muito pior do que a gente estava acostumado, deteriorando um trabalho tático, uma identidade do Botafogo de 2024. Então é muito complicado. Esse planejamento do início do ano tá difícil. Peço até desculpa que, pô, tá difícil tentar não ser duro aqui, né? Então o planejamento está atrasado, mesmo se começasse em abril a temporada, o que é mentira. Já estaria começando a ficar atrasado também. E o Botafogo joga Super Mundial. O Botafogo queria, né, pelo menos tende a disputar Libertadores, Brasileirão, mas com o elenco que tá raso da forma que tá, em 8 dias fechando a janela, vai ser muito difícil esse início de ano, e sem técnico à vista também, com 47 dias desde a saída do Arthur Jorge, também vai ser difícil. Enfim, falei muita coisa aqui, me enrolei. Tá difícil ter a cabeça normal depois desse resultado. Não é nem o resultado, é de fato a atuação, né? Enfim, desabafem aí nos comentários, eu quero saber o que vocês acharam. Comentem as suas impressões aí. Enfim, vamos lá, vamos torcer pela virada na quinta que vem. Mas do jeito que tá difícil. Valeu, tamo junto, abraço.